venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, estamos de volta após uma semana de ausência motivada por um caso positivo de Covid-19 detectado num elemento da nossa equipa de trabalho. Hoje eram para aqui estar a Ana Rita Carlos e o Júlio Borreira, mas a nossa comentadora tem um caso positivo de Covid-19 na família mais próxima e está em isolamento por uma questão de precaução. Daí que tínhamos recorrido à dupla Hilário Santos-Paulo Seara, na semana que antecede as eleições legislativas do próximo domingo, que será, de resto, um dos assuntos a abordar esta noite. Para já vamos às notas iniciais. Paulo Seara, boa noite. Boa noite, Hilário. Boa noite, Jorge. Boa noite a todo o vastíssimo auditório da Soberania TV. E as minhas notas iniciais iriam começar por a Canada. Por a Canada, não é verdade? Foi tão falada na Assembleia, tão falada na última Assembleia, no último mandato na Assembleia Municipal, que ouvi tantas vezes a Canada que volta à Canada. E a Canada é extraordinária, porque eu já aqui tinha falado a questão da Canada, que, portanto, era trabalhos a mais, trabalhos a menos na Rua da Canada, com um apêndice a 1 km de distância, que é a travessa que vai do antigo posto médico para a variante da Guarda de Cima, e foi retirado em reunião de Câmara porque não podia ser feito. A verdade é que foi feito, isto foi numa quinta-feira e na segunda-feira estava feito esse alcatroamento. O vereador Antero Almeida pediu explicações, pediu justificações e penso que na última reunião lhe foram dadas essas justificações, que está na base GOP, quem quiser ir ver pode ir ver, e a obra aparece num ajuste direto um mês depois. Ora, na contratação pública isso não pode ser feito. Nenhuma obra pode ser feita sem estar com um cabimento orçamental. E, portanto, é uma ilegalidade. E é uma legalidade que, na minha ótica, dá perda de mandato. E, portanto, eu creio que o vereador Antero Almeida não tem nenhuma alternativa que não seja mandar esta situação para o Ministério Público e penso que dá perda de mandato. Para quem está na vida política há 16 anos consecutivos no Executivo, com mais 4 anos de vereador na oposição e com outros tantos anos de Presidente de Junta, tenho a experiência suficiente para perceber que não é assim que as coisas se fazem. E este amadorismo e esta negligência não pode continuar. E, portanto, uma nota extraordinariamente negativa a este início de mandato, especialmente com este alcatroamento, uma obra pequena, podia ter sido feita por ajuste direto, atempadamente, sem qualquer tipo de problemas, sem qualquer tipo de imbróglio. Seguidamente, queria falar também que tenho conhecimento que as reuniões de Câmara voltou a ser o que era antes. Os vereadores do PS penso que já vão em 12 ou 14 ou 15 pedidos de documentação que não há meio de chegar. Penso que o vereador Antero também pediu documentação que não há meio de chegar. E, portanto, em tão pouco tempo já está a acontecer o mesmo que aconteceu nos últimos 4 anos. Portanto, qualquer proposta que é apresentada pela oposição não é aceite ou é chumbada e, em contrapartida, lamentavelmente, os vereadores fazem muito mais um papel de meros fiscalizadores e a analisarem as situações do que propriamente a contribuírem para o desenvolvimento do Conselho. E eu queria que ficasse aqui claro que a postura do Executivo se mantém. Eu recordo-me que durante a campanha o PSD dizia que agora o PSD iria influenciar e que, portanto, as coisas melhorariam. Não estão a melhorar. Não estão a melhorar, estão a regredir de forma assustadora. E é preciso dizer basta. Isto não vale a pena dizer que quem fala contra é contra porque é contra. Não é nada contra. Não se pode fazer ilegalidades ou irregularidades. Isso não pode ser feito. E muito mais depois das pessoas avisarem. Foram avisadas na quinta-feira, foi retirado o ponto e na segunda-feira é alcatroado aquele troço. Isto é abusivo. Isto é descabido. Isto é gozar com quem trabalha, como diz o outro. Isto é gozar com os membros da oposição. Isto não se faz. Isto não se faz.
E, portanto, uma nota extremamente negativa. Dizer também que há um problema com o aniversário da uva. Penso que também vai dar chatices. Penso que também vai dar problemas. E, portanto, em pouco tempo, já temos uma série de casos e de chatices. Ainda bem que o Dr. Gama e o Paulo Seara não são vereadores, porque senão iriam dizer que era o Paulo Seara e o Dr. Gama, com os seus maus feitios, que estariam ali a perturbar e a incomodar. Não. Isto é aquilo que se diz em francês um déjà vu. Isto é exatamente igual ao que se está a passar ao que se passou. E, portanto, o meu profundo lamento, porque Águeda não está a ir mesmo no melhor sentido. Hilário Santos, boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Paulo. Ouvi aqui os temas iniciais do Paulo com atenção e acho que estas questões das ilegalidades ou das irregularidades tratam-se nos sítios certos, penso eu. Não conheço exatamente, sei o que é que se passa sobre a Estrada da Canada, mas não tenho nenhuma informação que me leve ao que o Paulo está a dizer. Tenho 2 pontos iniciais para falar e o primeiro tem a ver com uma nota para já positiva que tem a ver com o centro de vacinação. O facto do centro de vacinação, haver a possibilidade do centro de vacinação mudar de sítio, mudar finalmente de Recardães pelas notícias que nós tivemos e que a própria Soberania noticiou, e não só, da mudança para o ginásio Clube de Águeda, para o pavilhão do Gica. Não sei ainda muito bem, dentro do Gica, como é que vai ser feito o centro de vacinação. O Gica tem boas condições para o centro de vacinação, tem um bom estacionamento à volta, tem boas condições dentro do pavilhão. Aquilo que me fizeram chegar é que a zona da vacinação não vai ser bem dentro do pavilhão, vai ser em salas que estão dentro do pavilhão, mas não na parte onde se pratica desporto, nas salas laterais, que também se faz lá desporto, mas não dentro da parte principal do pavilhão. É preciso ver se aquilo tem ou não condições, mas eu presumo que sim, embora também saibamos ainda muito pouco sobre isto. Mas desde já, nós que tanto lutamos em Águeda contra o centro de vacinação pelas condições que ele tinha, eu acho que é uma notícia positiva e não estou em crer que se pense em mudar para o pavilhão do ginásio e efetivamente ficamos com condições piores, porque lá está em cima, ainda que o Dr. Pedro Almeida, do ACES do Baixo Foga, acha que aquilo tem boas condições, ele com certeza não me passa lá dias ao frio e à chuva nas condições disto. Quer dizer, eu ainda no sábado lá estive e as pessoas, para tomar a vacina do 3º reforço, e as pessoas estão cá fora em 2 filas, uma fila para as marcações, outra fila para a casa aberta, mas depois estão relativamente separadas, mas depois estamos todos encostados uns aos outros, numa fila para entrar dentro do centro, porque são selecionadas as pessoas de um lado e do outro, agora vão todos para a fila uns atrás dos outros, a 2 palmos cada um, e lá dentro estão todos em cima uns dos outros, basicamente. Não há condições lá. Houve uma grande boa vontade e tiro o chapéu à Junta de Freguesia de Recardães, que fez um excelente trabalho, fez muito aquém do que aquilo que a Junta deve fazer. Muito além do que aquilo que a Junta deve fazer. Espero que venha a ser ressarcida também por isso, porque gastou lá alguns dinheiros e é importante que o município consiga compensar esse tipo de situação. Mas é uma boa notícia o facto de sabermos que o centro de vacinação finalmente vai mudar de local. Muda de local em Águeda, muda de local em Aveiro, está a mudar de local em vários sítios no distrito de Aveiro, e eu não quero acreditar que isto tenha a ver com eleições. Não quero acreditar nisto. Mas também não consigo perceber como é que depois dos municípios andarem tantos meses a lutarem para mudar os seus centros de vacinação de sítio, só agora, a 2 ou 3 dias de eleições, é que eles começam a mudar de sítio. Não quero acreditar que isso tenha a ver com alguma coisa deste tipo. Esta é a primeira nota que eu quero fazer introdutória. A segunda nota que eu quero fazer introdutória tem a ver com a ligação Águeda-Aveiro. A ligação Águeda-Aveiro já está assinada, já está a começar a decorrer, e eu acho que a Câmara tem aqui uma tarefa fundamental que tem a ver com o combate à especulação dos terrenos. Porque já começa a haver muitas pessoas na zona da Águeda com relações próximas, muitas vezes, do próprio município, porque têm conhecimentos que as pessoas normais não têm, a tentarem negociar e comprar terrenos
que estão no trajeto, ainda não está todo definido, mas estão na faixa, aonde poderá passar a ligação Águeda-Aveiro. A tentar comprar terrenos, a reavaliar os terrenos, para depois, quando vierem a ser comprados pelo consórcio que está a fazer a obra, tirarem grandes mais-valias deste processo. E, portanto, a Câmara é responsável por travar esta especulação. E a maneira que existe para travar esta especulação é muito simples. É a informação. É pôr cá fora, aos olhos de todas as pessoas, o que é que está... O projeto não está feito, mas está idealizado o trajeto, quais são as zonas onde poderá passar, fazer até uma sessão de esclarecimento nas zonas e nas freguesias onde vai passar, para que as pessoas não se sintam enganadas nos seus processos. E depois aí cada um vende o que quer e bem lhe apetece. É muito importante que a Câmara trave esta especulação, porque chegou-me aos ouvidos que, efetivamente, este tipo de atitudes está a acontecer em termos de Águeda já neste momento. São as minhas duas notas iniciais. Aproveitando essa colagem dos novos centros de vacinação às eleições do próximo domingo, também dizer que a CIRA exigiu esta semana que o Ministério da Saúde crie e ative com caráter de urgência uma unidade hemodinâmica no Hospital de Aveiro. Eu vi, Jorge, e deixa-me só dar uma nota sobre isto. Eu penso que a CIRA tem sido muito maltratada em termos de saúde pelo Ministério da Saúde em Portugal. Os municípios da CIRA têm contribuído com muito dinheiro em termos das infraestruturas da saúde. Eu que pertencia à CIRA, à Assembleia Intermunicipal da CIRA, ouvia isto de vários presidentes de Câmara, há várias câmaras a fazer investimentos, como está a fazer a Águeda, em termos das infraestruturas da saúde, que não é uma responsabilidade dos municípios, é uma responsabilidade do Estado. Nós não estamos a ser bem tratados pelo Ministério da Saúde. Vejamos o caso do Hospital de Aveiro. O centro clínico não está considerado em Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado também não passou, evidentemente, mas não está considerado. É uma autêntica vergonha o que se faz sobre isto. Quem vai ao Hospital de Aveiro percebe perfeitamente que ele não tem condições. É fundamental evoluirmos, é fundamental, e portanto a CIRA não está, e os municípios da CIRA não estão a ser bem tratados pelo Ministério da Saúde, independentemente das questões partidárias e políticas, mas não estamos a ser bem tratados. Duas situações. Primeiro, um aspecto positivo para mim é um lamento. Também me disseram, e eu não acreditei, que agora e só agora, estamos já na fase final da terceira dose e, portanto, em princípio, com a situação se é endémica, se é pandémica, isto e aquilo, não deverá haver mais do que a terceira dose. Portanto, estar agora a mudar não tem a ver com eleições. Não, obviamente que não. Tem a ver essencialmente com duas pessoas que nunca se entenderam neste processo todo, que foi o Presidente da Câmara e o Presidente do ACES Baixo Boga. Pronto. Mas também não se entendeu com o Presidente de Aveiro, não se entendeu com outros Presidentes de Câmara, com o Presidente de Alvarga. Há várias situações sobre este tipo. Com certeza. E o Dr. Pedro Almeida perde por isso. Com certeza. Eu tive o cuidado de dizer aqui exatamente isso. E, portanto, lamentar só agora isso acontecer e, portanto, o meu lamento vai contra o Dr. Pedro e vai contra o Presidente da Câmara. Não é? Sim, já discutimos isso, esse é o momento. E, portanto, lamentar profundamente que só agora é que isso seja feito, quando se verificou que lá em cima não tinha mesmo condições. E queria dizer uma coisa. Um familiar meu muito próximo foi ser vacinado a Oliveira do Bairro. E o que esse familiar me disse foi, chegou, entrou, vacinou e veio embora. E disse-me uma coisa extraordinariamente esclarecedora. Eu entrei e a sensação que fiquei de princípio ao fim é que toda a gente sabia precisamente o que tinha que fazer, quando fazer e como fazer. A gente entrava, tuma, siga, venha ao próximo, tuma, siga, venha ao próximo. Eu próprio fui vacinado, vou estar numa mesa, em Setúbal. Mas em Setúbal estamos a falar numa grande cidade. Os meus sogros vivem em Setúbal, eu fui a Setúbal, fui vacinado em Setúbal. No Porto de Setúbal, portanto, num edifício gigantesco e tal. Era chegar, inscrever, tirar lá um número qualquer, mandaram-me uma senhora, fui à frente, fui vacinado, sentei-me, vim-me embora. E eram dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que me devem compreender. Nem andava ninguém em cima de ninguém, nem estava ninguém em nenhuma fila, nem coisa do género. E as instalações eram um barracão enorme com divisórias. Simples, prático. Foi aquilo que aqui nunca se fez, nem nunca se quis fazer. Portanto, lamento profundamente que só agora se tenha mudado, ou que se vá mudar para o ginásio. O início de mandato na União de Freguesias de Águeda e Morralha parece algo conturbado.
Jorge Mendes, membro do Executivo do PSD, votou contra o orçamento em protesto contra a falta de investimento na borralha. Depois o documento acabou por ser aprovado pela Assembleia de Freguesia, com os votos contra do CDS-PP, que, ao contrário do que tem sido dito, não tem qualquer acordo que garanta uma solução governativa ao Presidente Nuno Cardoso. Por outro lado, a atribuição de 2 meios tempos a Jorge Mendes e a Alzira Rodrigues tem causado, ao que parece, algum desconforto, mesmo dentro do PSD. E já houve tentativa gorada de retirar um dos meios tempos à tesoureira, Alzira Rodrigues, atribuindo a Pedro Teixeira, membro da Assembleia de Freguesia. Mas também se colocou a possibilidade posterior do meio tempo ser atribuído a Ricardo Alves. Paulo Seara, isto é uma atrapalhada que está a ocorrer na União de Freguesias de Águeda e Borralha? Nós temos a ideia que uma junta de freguesia é uma coisa simples. Toda a gente tem a ideia que aquilo é uma coisa simples. A Câmara que é difícil. Não. É tudo igual. E as pessoas têm que estar minimamente preparadas para as funções. Obviamente que numa primeira fase se cometem erros, como é óbvio, toda a gente que não estão com conhecimento. Isto. No caso da freguesia de Águeda, nós estamos a falar de um partido que, não tendo maioria na Assembleia de Freguesia, tem a maioria no Executivo. Portanto, como é que é possível o orçamento, em reunião de Executivo, ter sido chamado por o seu número 2, que é Jorge Mendes? E não tem uma única obra para a borralha, quando o que foi anunciado em campanha é que a junta anterior do Partido Socialista não tinha feito nada na borralha. Quando se fartou de fazer coisas, os borralhenses sabem isso. Depois, essa atrapalhada do que eu ouço dizer dos meios tempos e dos tempos inteiros, e entra um e sai outro, e depois quer que saia um. Justificam-se 2 meios tempos na freguesia de Águeda e Borralha? Vou ser claro e preciso. Quando eu fui Presidente de Junta, eu cheguei a ter 30 e tal funcionários. Nessa altura, provavelmente, justificaria-se o tempo inteiro do Presidente em um meio tempo. Hoje quantos estão? Funcionários? Eu acho que são, sei lá, uns 10 ou 12. Eu tenho a ideia que são muito poucos. Tenho a ideia, não sei. Mas tenho a ideia que são muito poucos. Mas justificar tudo se justifica, tudo é justificável. Enfim. O que não se justifica é agora sai um, agora entra outro, depois quer que o Pedro Teixeira vá para o Executivo, à força toda, mas depois tenta, depois não consegue, depois vão propostas à Assembleia de Freguesia para haver mutação de pessoas do Executivo e depois acaba por ser retirado do ponto e não há. É uma atrapalhada de todo o tamanho. E depois espero que não seja verdade, e aí, pegando na forma de falar aqui do Hilário, espero que não seja verdade. Há o que dizer, porque eu ouvi dizer que há alguém que não é do Executivo, que está nas reuniões do Executivo. Ouvi dizer. E eu espero que isso não seja verdade. Mas eleito? Que não é do Executivo. Que não é do Executivo, portanto, não foi eleito para o Executivo. Ouvi dizer. Isto a ser verdade é uma coisa assustadora, porque é um órgão. Vamos lá, numa reunião de Câmara, estão os vereadores, não está um deputado da Assembleia Municipal, numa reunião do Executivo da Freguesia, estão os 5 elementos da Junta de Freguesia, não está o elemento da Assembleia de Freguesia. Mas, por amor de Deus, isto não cabe na cabeça de ninguém. A ser verdade, não cabe na cabeça de ninguém. E mais coisas que eu ouço. Espero que não seja verdade. Espero, muito sinceramente. E um ex-presidente não se deve imiscuir muito nessas situações, na minha ótica. Espero que portanto, o Executivo meta os pés ao caminho e que se empenhe em resolver os problemas da freguesia. E que não perca tempo com essas... nem sei qual é o termo... Até me parece brincadeira. Numa situação tão séria, até me parece brincadeira. Que se deixem de brincadeiras. E que trabalhem em prol da freguesia. Em prol da freguesia. Porque eu ao longo dos anos tenho visto muita gente falar sempre muito mal dos políticos. Eu não sou político. Eu não sou... Não, os políticos, eu não sou político. Mas todos querem ir para a política. E depois quando chegam lá, não estão minimamente preparados. E são muito pior que os políticos. Mas muito pior que os políticos. E eu espero que a curto prazo alinhem lá a direção, calibrem lá os pneus e o carro começa a andar como deve ser. Porque senão sou eu mesmo que vou ter também que me chatear e pôr os pés ao terreno
para me incomodar com coisas que não estou a achar grande piada e que, enquanto cidadão e enquanto freguês, a ser verdade e a continuar nesta situação, eu próprio tomarei partido nas coisas e incomodarei quem de direito. Elaine. Só mais uma coisa. Queria dizer que, inclusivamente, e porque isto é importante, é muito importante, o Partido Socialista teve na Junta de Freguesia nos últimos 4 anos, deixou 100 mil euros. 100 mil euros. Portanto, é que nem sequer há ali um problema, com todas as contas pagas. Faltaria pagar, eventualmente, seria a água. Não teve capacidade de executar a obra. Não, por isso é que ganhou quem ganhou e está a saber a classe que é o Juntos com o PSD. Aliás, depois ainda é mais grave também do que me chega. A Junta tem exatamente 2 fações. Os do PSD e os que não são. E não se entendem. Mesmo. Uma coisa surreal. Tínhamos essa indicação dos 100 mil euros que João Castanheira deixou. 100 mil euros e é que muito transitaram dinheiro para este mandato. e que dá uma calma e uma serenidade para se poder projetar a obra. Porque aquilo que faltava pagar seria a conta dos telemóveis e da água e da luz, as despesas correntes básicas. Portanto, com 100 mil euros em conta, andarem a discutir meios tempos e tempos inteiros, andarem a discutir que sai este e entra aquele e sai aquele outro. Mas fulano ou fulana não pode porque não sei o quê, mas afinal, depois vem-se a saber que afinal não vai ser convidada para si. Isso é uma atrapalhada, uma atrapalhice, todo tamanho. Sem necessidade disso. E, portanto, neste momento, tiveram a sorte do Partido Socialista, e muito bem na minha ótica, abster-se relativamente ao plano e orçamento, até porque o plano e orçamento é praticamente o que bem de trás, excepcionando o facto de não ter nenhuma obra para a Borralha e algumas obras que me parece que não vão levar, mas basicamente é o que é. E, portanto, o Partido Socialista, e muito bem, absteve-se, dando o benefício da dúvida. E porque este Executivo está a partir com uma vantagem que não é tradição em Águeda. Um partido que não ganhe com maioria, formar o seu Executivo com maioria. Não é tradição. Na altura do professor Eduardo, do PS, o Executivo teve gente do PS, porque não ganhou com maioria, do CDS e da CDU. Na altura do Farias teve gente da CDU, do PSD e do PS que não teve maioria. E, portanto, as únicas juntas que tiveram, que governaram com maioria foi o Gil Abrantes, porque tinha maioria, não era absoluta, mas relativa, e eu que tive maioria absoluta. Portanto, o Executivo, eu podia escolher o que quisesse como o Gil. De resto, ninguém teve esta benesse que este Executivo teve. E, portanto, estão a meter fora todas as vantagens que tinham para avançar para o trabalho e para o terreno. Eu, quando cheguei à Junta com o professor Estrela, tínhamos exatamente na conta menos 120 mil euros. Menos 120 mil euros. E sem termos noção como é que haveríamos de pagar, que não era dívida da Junta. Era dinheiro que a Câmara ainda não tinha transferido para a Junta para pagar. Mas a verdade é que os empreiteiros, era sobre nós que vinham perguntar por o dinheiro, e nós tínhamos que ir à Câmara, e na altura a situação financeira da Câmara era difícil. Portanto, uma coisa é avançarmos com menos 120 mil euros, outra coisa é termos 100 mil euros de início para poder trabalhar. E, portanto, espero que haja alteração rápida na Junta. Muito bem. Eu tenho alguma dificuldade em fazer logo estes vereditos iniciais ao fim de 2 meses de trabalho, como tu fazes, Paulo. Eu não fiz nenhum veredicto. Quase. O grave é que ao fim de 2 meses já estas gigas todas, é evidente, nem é preciso fazer veredictos. É evidente, eu concordo contigo quando tu dizes que isto estar à frente de uma junta de freguesia nos dias de hoje já implica alguma responsabilidade e alguma complexidade, não é responsabilidade, complexidade, e às vezes as pessoas, não estou a dizer que seja o caso, mas às vezes as pessoas são os primeiros momentos, os primeiros impactos, e nem tudo corre bem. E nem tudo corre bem. O facto da junta ser feito o seu executivo só com um partido não pareceu mal. Não pareceu claro, mal. Aliás, eu não disse que pareceu mal. Realço o facto de terem conseguido os 3 partidos, e neste caso até liderado pela Presidente da Mesa, pela Salomé do CDS, terem pela primeira vez feito uma mesa da Assembleia de Freguesia com todos os partidos representados. Isso demonstra bem a capacidade da pluralidade de toda... Que foi proposto pelo PS. Não sei se foi... Não sei, mas não importa. Eu acho que é importante... Foi importante
esse facto. Aconteceram, evidentemente, alguns percalços no início. O facto do orçamento só agora ser votado, porque a reunião do Executivo da Junta foi feita tarde demais, portanto não cumpriram com os 5 ou 6 dias que manda o regimento, mas isso são questões que também se resolveram rapidamente e se controlaram rapidamente. A questão de estar convocada uma eleição para substituição de um vogal da Junta que depois não se realizou, também é uma coisa que não corre bem, porque, quer dizer, se está convocado é porque alguém renunciou ou então alguém se precipitou a pedir a convocação. Portanto, não estou a ver que o Presidente da Mesa tenha feito uma convocação sem o Presidente da Junta lhe ter pedido para ser feito. E é muito importante que as pessoas tenham isto em atenção, porque as renúncias não são revogáveis, nem são analisáveis. Quando eu apresento uma renúncia, automaticamente o Presidente da Junta tem que imediatamente convocar e informar o Presidente da Assembleia de Freguesia para convocar eleições para a substituição tão depressa quanto possível deste elemento. E esta decisão do elemento não é revogável, ele não pode voltar atrás com ela, nem sequer há apreciação dos elementos da Junta, nem da Assembleia de Freguesia, sobre esta decisão. Pronto, são coisas que não terão corrido bem. Aquilo que tu falas da presença de elementos exteriores às reuniões da Junta, eu penso que as reuniões da Junta serão públicas, não sei se são ou se não. Eles podem estar presentes, não podem fazer parte, podem estar como público, não podem fazer parte da própria ação da reunião em si. E é importante que as juntas percebam, e as Assembleias de Freguesias percebam, que há que cumprir com algumas regras, que são estas regras que dão o corpo à democracia. Eu lembro-me, por exemplo, que há uma certa tendência, por exemplo, nas reuniões das juntas, de às vezes os senhores presidentes quererem ler as atas que os secretários fizeram. Isso não é legal. Os secretários têm responsabilidade sobre isto. E a ata é o que eles fazem, ponto final. E as pessoas, se não estão de acordo com uma ata de uma Assembleia de Freguesia, com uma ata de uma Assembleia Municipal, ou o que é que seja, há pessoas para fazer. É preciso que nestes órgãos a gente comece a conseguir criar alguns hábitos. Bons hábitos. Mas eu sobre esta questão da Junta, sim, eu vi o voto contra do CDS, vi a abstenção do Partido Socialista, tudo isso faz parte do processo político, mas é importante realçar este facto. Às vezes as pessoas... Mas viste o voto contra do número 2 do Executivo? Vi o voto contra do número 2 do Executivo. Não é normal, evidentemente não é normal. Nós sabemos que o Jorge Mendes é um homem da borralha, é um defensor da borralha, mas não me parece, e é importante que a Freguesia de Águeda a União de Freguesias de Águeda perceba isto. A borralha é uma freguesia e na União de Freguesias juntou-se com Águeda. Mas continua a haver vontades na borralha de voltarem a separar-se. E, portanto, ou a Águeda trata bem a borralha, ou corremos o risco, daqui a algum tempo, de a borralha querer seguir o seu próprio caminho. Porque eu até julgo que dentro das freguesias de Águeda, essa poderá ser a única que tem condições, segundo a proposta de lei ou a lei que se anda a discutir, de haver alguma separação. Acho que não se ganha nada com isso. Mas é importante que a borralha se faça lá a obra. Eu pergunto concretamente, nos últimos tempos, que obras é que se fez na borralha? Que obras é que... Mas eu posso dizer. Estou a dizer nos últimos 4 anos, que eu não conheço. Mas eu posso dizer. O cemitério, a parte nova do cemitério, que eu comecei, foi concluída. Estamos a falar em mais de 40 mil euros. E 40 mil euros. O largo da igreja, o largo principal da borralha, o lavadouro, tu falas passeios. Bem em 40 mil euros. Não é 40. Eu estou a dizer uma série de obras. O edifício da Junta foi completamente pintado por dentro e por fora. Tinha montes de problemas estruturais. Foi todo arranjado, o telhado, tudo completamente arranjado. O atendimento ao público era feito no primeiro andar. Foi feita cá em baixo uma sala de propósito para o atendimento que é feito ao nível do rechão, porque as pessoas idosas vão lá. Portanto, foi feito. Foi reconvertido a casa de banho que estava lá para um infantário na parte de baixo. Paulo, tu estás-me a falar de uma série de obras. Mas pequenas coisas, vamos cá ver uma coisa. Paulo, para tu perceberes. Mas qual é a grande obra? Eu vou-te explicar. O que é uma grande obra? Calma. É preciso que nós percebamos isto. O orçamento da Câmara de Águeda, se nós fôssemos distribuir o orçamento todo da Câmara de Águeda por cada um dos eleitores, dava 1.100 euros a cada eleitor. 1.157 euros a cada eleitor. O orçamento da Junta de Freguesia de Águeda dá 50 euros a cada eleitor.
É uma diferença de 22 vezes. Sim. Mas se nós tivermos atenção àquilo que a Junta executou na última prestação de contas que nós temos, que foi a 2020, dá 37 euros. A Junta tem um orçamento de 614 e executou 450 mil euros. Uma Junta não tem dinheiro para fazer absolutamente nada. E eu, quando falo o que é que nós temos feito em termos de borralha, eu não estou a dizer se é a Junta, se a Câmara, não é isto. Eu olho para este processo da seguinte maneira: a borralha é uma freguesia, foi acarinhada e foi abraçada, basicamente, e abraçou-se à Águeda, à freguesia da Águeda, e é importante que a Águeda não se esqueça desse facto. Com certeza. Para ganharmos isso. Nós não podemos estar agora a olhar que pintamos uma parede, que fizemos uma casa de banho e arranjamos um teto com uma coisa que é fundamental. Não, eu tenho que olhar para a borralha e pensar assim: o que é que a borralha, efetivamente, nesta parceria que fez, passou a fazer mais parte integrante da Águeda e a sentir-se como tal. Claro. E perguntar isso aos borralhenses. Porque o que acontece é a Junta não tem capacidade de só por si, ela, fazer esse abraçar. Precisa de apoio. Mas tem-no feito, é isso que eu disse. Mas tem-no feito, com a dimensão da Junta. Com as suas possibilidades. Porque, com certeza. Tu repara um facto. O que agrava a situação do que tu estás a dizer é como é que é possível, neste primeiro ano de mandato, não haver uma única obra. Não é neste só primeiro ano de mandato. O que eu digo é o seguinte: tem que acabar esta diferença que existe. Quer dizer, a União de Freguesias de Águeda e Borralha representa quase 30% da população do município. É verdade. Certo? E no ano 2020, eu fui ver as contas, a prestação de contas, a Junta de Freguesia recebeu 125 mil euros da Câmara, para 30% da população. No que está previsto para o próximo orçamento, vai receber cerca de 200 mil euros da Câmara. Ora, é muito pouco para 30% da população. 30% da população está aqui. Se temos um orçamento de 49 milhões de euros, nós não podemos dizer que para a Junta de Freguesia... Para que é que existem então as juntas de freguesia? Ou se começa a descentralizar para as juntas de freguesia, para elas poderem fazer isso e chamar as suas pessoas também, ou então não é possível. O lamento do Jorge Mendes é compreensível. Com certeza. Mas depois, ok, se lá pusermos 20 ou 30 mil euros, que era basicamente os valores que ele tinha posto para lá fazer... O problema não está em 20 ou 30 mil euros. O problema está na maneira como nós olhamos para as coisas. E é importante que haja aqui uma alteração no nosso próprio município de olhar para as juntas como parceiras, ou então não faz nenhum sentido, voltamos ao ponto, de termos dois elementos da junta a tempo inteiro, ou 2 meios tempos e um tempo inteiro, e queremos pôr presentes de junta a tempo inteiro em todas as freguesias, aquilo que já nós discutimos. É preciso que olhemos para isto concretamente. Eu fui ver a prestação de contas e a Câmara, em 2020, deu para a junta de freguesia de Águeda e Borralha, União de Freguesias, 97 mil euros para acordos de execução e 25 mil euros para contratos interadministrativos. Ora, nós não podemos pegar... Isso... Numa União de Freguesias tem 30% da população dos eleitores, não é a população dos eleitores da Águeda, são 12 mil eleitores em 42 mil eleitores, e temos este tipo de apoios. Mas quem diz para estas, eu peguei nestas porque era um dos temas da reunião, e diz para outras. Portanto, mais importante que discutirmos aqui a questão do que correu bem e o que correu mal nestas reuniões, eu acho que tudo acaba por se vir a compor. E o que correu mal nestas, com certeza, vai servir de lição para no futuro não haver atrasos, não haver um conjunto de outras situações. Mas o que é importante é isto, é como é que a União de Freguesias de Águeda e Borralha consegue fazer obra com os meios que tem. E tu dizes: ó Hilário, mas eu também tive os mesmos, mas está bem, mas o problema está mal desde o início. Ou queremos que as juntas de freguesia façam alguma coisa e sejam parceiros, ou então queremos que eles só lá estejam e sejam eleitos e andem lá a passar um conjunto de coisas e agora arranjam umas valetas e uns passeios. Não pode ser essa a função de uma junta. Temos que mudar isto tudo. Isto é que importa salientar. Paulo, deixa-me só... Eu gosto de salientar isto porque é o seguinte, repare, a junta tem um orçamento de 600 mil euros. O Estado Central dá 257 mil euros, 42%. A autarquia vai dar 270 mil euros este ano, que são outros 44%. Vai de cento e pouco para... Este ano está no orçamento. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é a execução. E tem de custos de pessoal a junta 260 mil euros e tem receitas próprias 84 mil euros, 14% do seu orçamento. O que é que importa aqui ver? Isto é o seu orçamento, 614 mil, em 2020,
2020, as contas de 2021 ainda não são conhecidas, em 2020 executou 454 mil euros. Portanto, dos 270 mil euros que estão previstos este ano do orçamento, em 2020, só receberam 125 mil. Para tu perceberes. Isto é que tem que ser mudado de uma vez por todas. Ou queremos as nossas freguesias como nossas parceiras, não é com mais 20 ou 30 mil euros, não é com mais 100 mil euros que resolvemos o problema das uniões de freguesia. Isto é uma coisa. Nós já andamos a laborar em Águeda num erro tremendo. Se é para ser isso. Embora o discurso oficial seja que é. Eu não me ligo a esse discurso oficial, porque eu gosto de ir olhar para os números e para a execução. Eu percebo as vontades e tenho a certeza que o Presidente Jorge Almeida é um homem que vem das freguesias e apoia as freguesias. Mas é preciso que alguém lhe explique isto. Ele tem que mudar completamente o paradigma. Depois vem-me dizer o seguinte, mas a Câmara faz muitas obras das freguesias. Pois faz. É a sua obrigação. É a sua obrigação, mas pode delegar muito mais. E para isso, então, as juntas têm que ter o seu próprio corpo, têm que ter os seus próprios elementos a meio tempo ou o tempo inteiro, ou então pouco interessa. Esta é que é a discussão para mim que muito interessa bem. fazermos sobre os Vamos avançar muito rapidamente. Eu queria dizer que se a discussão era essa, eu teria outra argumentação. Não, eu puxei para esta. Claro, que deu jeito. Foges de um lado para ir para o outro. Não fujo. Importa-me mais tratar das questões fundamentais para a Águeda do que essas questões as questões legais são fundamentais. Mas acho que não somos nós aqui, nós não somos aqui o sítio para tratar das questões legais. Nós não, mas eu não tratei de nenhuma Eu sei questão, disso. Nós não podemos andar, é sempre a fazer de conta. E aquilo que eu tentei aqui dizer foi, vão para o caminho correto, não é para o caminho certo, vão para o caminho correto. Não andem nesta giga-joga a perder tempo e a perder energia, não é? Agora, relativamente ao apoio, eu sou um dos grandes contestatários da falta de apoio que as freguesias têm. E sempre defendi que a Câmara não pode dizer, o Presidente da Câmara não pode dizer, os Presidentes da Câmara não podem dizer, o Governo Central, nós com €1 gastamos muito melhor, com o Governo Central 1000 euros. Bem, as juntas podem dizer exatamente o mesmo, porque é um trabalho muito mais proximidade. Portanto, e uma junta pode ser um complemento muito grande à Câmara, desburocratizando e montes de obras que a Câmara faz, que podia ser muito bem a junta, deixando de ter trabalho nos serviços e por aí fora, e fazendo das juntas... É o primeiro embate das queixas das pessoas, são os presentes juntas. Parceiros. São as juntas. Profundamente, porque no meu tempo eu recebia mais de 125 mil euros por ano. Foi em 2020 que está na prestação de contas, partindo do pressuposto que está certa. E está de certeza, o tesoureiro é o Nelson Canas e, portanto, as contas estão certinhas. E eu penso que é nisso que as devem bater. Pronto. Aí estou de acordo contigo. É isso que as devem bater nas Assembleias Municipais, bater isso nas reuniões com o Sr. Presidente da Câmara, mais importante isso do que saber se fizeram agora uma reunião com 5 presidentes, não estavam outros 6, isso não conta nada. Temos que avançar. Muito bem. Depois das presidenciais há um ano e das autárquicas há 4 meses, eis que os portugueses são novamente chamados a votos, desta feita para elegerem um novo Parlamento. Hoje não pretendemos saber quem vai ganhar, mas como vamos ser governados de segunda-feira em diante. Paulo Seara, que cenário governativo se poderá esboçar a 3 dias da ida às urnas? Nós estamos a viver um tempo complicado, sob o ponto de vista de que nós vamos vendo nas televisões, não é? Portanto, a direita diz que Costa está condicionado por a extrema-esquerda e a esquerda diz que o Rio está condicionado por a extrema-direita, por o Chega e por a Iniciativa Liberal, e o PS pelo PC e pelo Bloco. Ora, o que eu acho que está em cima da mesa é claramente o público e o privado. Duas visões diferentes da sociedade. E claramente é isso que temos em cima da mesa. Não temos mais nada, rigorosamente mais nada. Portanto, sabemos que ninguém ganhará com maioria absoluta. Quem ganhará terá forçosamente que se entender com as outras forças políticas. Por as sondagens, o Chega parece que está à frente do Bloco, portanto será a terceira força. E portanto já foi feita uma negociação com o Chega, embora o Rio diga que não, mas estará condicionado por essa circunstância e por a Iniciativa Liberal, na minha ótica, e por o CDS. E portanto, aquilo que temos em cima da mesa é... O homem está sempre condicionado. Quem?
O Rio. Não, e o Costa também. Não, eu disse que estavam. Eu disse exatamente no início que o Costa também. Não foi o que eu disse. Não ouvi. Não, é a eleição dos condicionados. Não é? Há os acamados, há os isto, aqui, depois há os condicionados. A direita pela diz... extrema-esquerda e outro pela extrema-direita. Pois é o que dizem, é o que eles dizem, é o que eu ouço. Isto está a dramatizar muito. Não, estão os dois a dramatizar. E se os dois maiores partidos portugueses se entendessem, não colocariam de lado essas duas extremidades? Isso é difícil. Parece-me difícil. Parece porque o PSD tem uma facção muito grande, é que perdeu há pouco tempo, que nunca compreenderia isso e, portanto, seria muito compreensível. E, portanto, temos uma visão de que... Quem ainda não respondeu a isso foi o Costa, não foi o Rio. Acerca de quê? O Rio já disse que, no caso de perder, mediante determinadas negociações, está aberto para negociar com o Partido Socialista, já disse isso. Uma coisa é Governo Central. O Rio já afastou a hipótese do Governo Central. E, muito bem, governos centrais não são bons para ninguém, porque os governos centrais é um conjunto de amigos que juntam a uma mesa para dividir o orçamento. Isso não é bom. Outra coisa é ver negociação em termos de Parlamento e em termos de acordos. Agora, o que o António Costa não diz, exatamente, é isto. E é o que ele devia dizer. Eu, se perder, eu estou aberto a uma negociação com o Partido Social Democrata. Não, ele disse não, mas claro, ele disse, se eu perder... Vou-me embora para deixar o Pedro Nuno para partir isto tudo. Não, o Pedro Nuno, vamos lá ver uma coisa, o Pedro Nuno é economista, embora seja neto de sapateiro, que era o avô dele era sapateiro e usava um martelo para martelar. Não, ele é mesmo economista. E o Pedro Nuno não parte nada. Aliás, a única coisa que partiu foi, se calhar, resolver uma série de problemas que tinham, e em Águeda, então, problemas interessantes, como, por exemplo, a ligação à Águeda-Aveiro. Parte dele. Mas parte mesmo dele. Portanto, não há que ter medo do Pedro Nuno Santos, que ele não come meninos ao pequeno almoço, nem faz mal a ninguém. E isso é não é isso, não. Isso é exatamente a dramatização que se está a fazer. Não há nenhum drama. O Costa vai embora e deixa aqui não há nenhum drama. Não há nenhum drama. Nós não podemos, nós temos é que saber o seguinte, nós estamos a votar no Partido Socialista numa determinada linha. Não estamos a votar no PSD numa determinada linha. É o que nós temos que perceber sobre este facto. Nós estamos a votar em duas visões. E o António Costa o que diz é o seguinte, se eu perder, quem quiser que se enrasque com isto todo. Não. António Costa é sério e diz o seguinte, se eu perder, se eu perder, parabéns, ao fim de és o único português que vê isso. Mas eu uso Essilor. Eu sei. Vejo muito mais. Essilor. Não é? Tem aqui para o polígrafo, tu. Exatamente. O que o António Costa diz, e é claro e perentório, diz assim, eu sou o primeiro-ministro há 6 anos. Se eu perder, sou rejeitado pelos portugueses. Portanto, não me querem. Se não me querem, eu vou-me embora para casa. Ponto final. Acho que é correto. E o Partido Socialista o que é que faz perante isso? Isso é um problema que o Partido Socialista terá que resolver, que eu não Pois terá, mas o problema é que eleições temos de ser claros, meu caro amigo Paulo. Enquanto que o PSD já disse, no caso de perdermos as eleições, negociamos com o Partido Socialista. Não sei, é que o Partido Muito Socialista... bem. O PS não o faz. Não. O PS o que diz é, se eu perder, arranca quem quiser que feche a porta. E o fechar a porta, nós percebemos o que é que aí vem. As coisas têm que ser claras. E o António Costa não é claro. Aliás, tanto não é claro que disse há 3 semanas uma coisa, há 2 uma, agora esta está a outra. Isto depende das sondagens e depende de um conjunto de situações. Desculpa lá ter interrompido. O que está em cima da mesa é claramente 2 visões da sociedade. Isso, claro. Mas sem dúvidas nenhuma. Uma é saúde pública, escola pública, segurança social pública. Esta é a visão de António Costa, esta é a visão do Partido Socialista. Não, esse é o discurso. Não, essa é a visão e essa é a prática. Não, esse é o discurso. E essa é a prática. Tanto é... Grande saúde pública que tu tens, quando vais para os hospitais, andas sempre, olha, se não tiveres seguro, estás feito à vida. Tanto é que nós temos dos melhores sistemas de saúde que eu conheço. Será que depois com essa história de se não tiveres seguro de saúde, eu não tenho seguro de saúde, Hilário, nunca me faltou nada na saúde. Por isso é que há 4 milhões de portugueses que têm, há 4 milhões de pessoas que têm, é porque não precisam. A mim, como a maioria dos portugueses que não há 4 milhões de burros em Portugal. Não. Então. A mim e aos portugueses que não ganham o suficiente para poder pagar o seguro de saúde. É assim que se diz as coisas. E, portanto, o que não se pode querer fazer é, mais uma vez, a troco de... a gente temos que escolher, sabendo nós que não escolhemos nada. Isto está fora de questão. Quem pode escolher será Lisboa e Porto e pouco mais do que isso.
e as grandes cidades, mas de resto ninguém escolhe nada. Não há alternativas. Portanto, está no sistema de ensino público e não no privado. Está investimento tu estás a discutir o programa do CDS, não é o nosso, não é? Não, eu não estou. Liberal, não é o do PSD. Não, eu estou a falar das eleições. Não, eu estou a falar das eleições. Sim, mas quem pode ganhar as eleições ou é o PS ou é o PSD. Não é a Iniciativa claro, Liberal, não é o CDS, não é o Bloco de Esquerda. Mas é claro que o PSD quer que haja a possibilidade de um sistema alternativo e um sistema público para as pensões de reforma. Isso é claro. Isso não há dúvida nenhuma quanto a isso. Da mesma maneira que quer estabelecer contratos com as empresas privadas da saúde. Ponto final. Isso é claro e preciso. Isso é claro e preciso, não há dúvida nenhuma. Da mesma maneira que ainda não percebeu, e isso é um problema da direita. Na minha PSD defendeu outra coisa. Na minha ótica. É se eu não tiver tratamento no hospital público, ter a possibilidade de ter no privado. São coisas diferentes. Mas não é isso que lá está. Eu percebo. Mas não é isso que lá está. Eu percebo. Mas não é isso que lá está. Eu percebo. É tendencialmente gratuito, mas... Eu percebo. As parcerias. Eu percebo. Depois, dizer que, em termos de ensino, é uma aposta clara no ensino, enquanto que o cheque saúde, o cheque educação, essas velhas histórias que a direita sempre teve e os liberais. E, portanto, é isso que está em cima da mesa. Eu espero que o Partido Socialista ganhe com margem suficiente, sei que não será muito grande, mas com margem suficiente para se poder continuar as políticas que têm vindo a ser feitas e que têm trazido bons números ao país. E as pessoas também têm que perceber uma coisa. IRS e IRC. O PS aposta na diminuição do IRS, no apoio às famílias, no apoio às pessoas. A direita, no apoio às empresas. As empresas é que criam riqueza. Mas se eu ganho mal, como é que eu vou comprar? Como é que a economia funciona? Não funciona. Isso é um erro e foi isso que o Costa provou quando assumiu o governo há 6 anos atrás. Aumentou o salário às pessoas, reparem no que aumentou o salário mínimo e o poder de compra aumentando, o consumo aumenta e naturalmente as empresas serão bafejadas porque as pessoas têm capacidade de adquirir bens e de comprar. Portanto, e a economia circula. Aquilo que querem fazer é aumentar os lucros às empresas, as empresas. E, portanto, estamos aqui. Os lucros é o vosso problema. Eu não tenho, não que eu gosto dos lucros. Não, mas eu gosto muito. E gosto muito, por isso é que eu estou a dizer que eu gosto muito que as empresas tenham muito lucro. Quem cria o emprego são as empresas. Não, mas com certeza, e as empresas funcionam se tiverem pessoas satisfeitas, porque essas empresas, nós vamos verificando nos estudos que as empresas que melhor pagam, que os funcionários melhor qualidade de vida têm, são as que que a faz andar. Não, são as que produzem mais. É que a faz andar. São as mais produtivas e as que produzem mais. É que a faz andar. São as que produzem mais, são exatamente onde se paga melhor, não é com salários mínimos de miséria. E, portanto, neste momento, o aumento do salário mínimo... São aquelas que ganham mais dinheiro, o aumento do salário mínimo, claro, os funcionários estão mais disponíveis, estão mais empenhados, isso é óbvio. Mas o aumento do salário mínimo é uma realidade, com o Rio não será, e esta é a diferença entre uma política e a outra. E, portanto, aquilo que eu prevejo é que o Partido Socialista, eu penso que, contrariando as sondagens, ou algumas sondagens, ganhará. Sim, porque ainda ontem, uma sondagem dá uma vitória destacada ao Partido Socialista. A sondagem não, isso não me acredito, a situação está renhida. O PSD galvanizou-se neste último tempo. Aliás, é fácil verificar, o PSD é claramente um partido de poder e quando chega a poder, portanto, com muita facilidade se galvaniza e se unem todos em torno desse objetivo, faz parte do ADN do PSD. E, portanto, nós temos verificado que o PSD está, de facto, neste momento, unido, ou pseudo-unido, ou a parecer unido, e, portanto, há, de facto, um ascendente nesta reta final, por parte do PSD. Eu penso é que não é tão grande quanto aquilo que se faz parecer. Portanto, penso que o Partido Socialista irá ganhar, e exatamente por isso. As pessoas têm a noção desta dicotomia público ou privado. E há também uma sondagem que dá uma ligeira vantagem ao PSD. Claro. Sim. A sondagem apresentada pela TSF, pelo Diário de Notícias e pelo Jornal de Notícias. Hilário Santos. Sim, isso são sondagens, evidentemente... O que é que se pode esperar para segunda-feira? Eu, para responder a essa pergunta, o que é que se pode esperar para segunda-feira, basicamente teria que interpretar o que é que pensa o Zé Albino
a Naná, o Docas, o Camões, a Cássia e o Bala, que são os grandes artistas desta campanha eleitoral. De um momento para o outro começamos a ter uma campanha eleitoral marcada por um conjunto de animais. Às tantas o PAN fica ao terceiro partido. Por acaso eu do PAN não encontrei aqui qual foi o animal do PAN, mas pronto, nestes eu consegui encontrar que são os verdadeiros artistas. Nós conseguimos ter numa campanha eleitoral como os verdadeiros artistas os seres mais irracionais e não o ser mais racional. Mas o que eu penso é o seguinte: penso que as eleições serão disputadas. Concordo com o Paulo quando ele diz que o PSD ganhou alguma alma e ganhou, e há uma possibilidade forte do PSD ganhar, e tanto há que o António Costa mudou a sua posição de alguém que não falava e não fazia acordos com ninguém, passou para alguém que então queria maioria e agora já fala com toda a gente. Até já fala com o Zé Albino. Até já fala com o Zé Albino, muda de semana para semana, e a própria máquina do Partido Socialista se está a movimentar. Tudo que tem lugar público está-se a movimentar. Quer dizer, nós vemos o Eduardo Vitor Rodrigues no mesmo dia, no mesmo jornal, a dizer que atenção, tomem muita atenção ao que é que o PSD pode trazer para o país, e no mesmo jornal ao lado vem a dizer que em Vila Nova de Gaia vai haver um investimento público de 1.000 milhões de euros em termos tecnológicos. Isto é tudo uma coisa, não sei se são os 15 milhões de euros da comunicação social que estão a funcionar ou não, mas vê-se que a máquina do Partido Socialista está a funcionar, é sinal que sentiu que as eleições estavam em perigo. E claramente estão em perigo, tanto podem cair para o PS como podem cair para o PSD. Eu acho que existe exatamente, e os partidos mais pequenos vão sofrer provavelmente desta... E as pessoas que estão confinadas acreditam que vão votar ou acham que... Aqui está uma das coisas muito importantes dessas eleições. Nós tivemos uma percentagem de votação há 2 anos de 48% de votantes em Portugal. E terão votado na ordem dos 5 milhões de eleitores ou alguma coisa sobre isso. Nós estamos a falar de uma possibilidade de 700, 800 mil pessoas estarem confinadas. Se 50% dessas pessoas, que é normalmente que podem ir votar, já não iam votar, os outros 50% iam votar. Estamos a falar de meio milhão de pessoas. E temos outro problema, Hilário, se me permite. Por exemplo, os meus pais não vão votar. Porquê? Porque têm uma certa idade e eu não vou para lá. Tem medo. Tem medo, que é outro problema. Tem medo. Temos o problema dos confinados, depois temos... E temos muita gente com o facto de saber que vão os confinados que não querem. Eu acho que isto... E as pessoas de mais idade eram as mais fiéis a irem votar. Muito bem. Muito bem. Portanto, podemos ter aqui um problema... Aliás, Paulo, por aquilo que eu me pude perceber, no voto antecipado os idosos não estiveram. Tiveram muito poucos idosos no voto antecipado. E, portanto, isto pode criar uma incerteza absoluta no resultado, porque as sondagens podem estar a ser feitas por pessoas que nem sequer vão votar, grande parte delas não vão votar. Eu estou a acreditar que a votação não vai ultrapassar os 45% em Portugal, e isso torna um resultado muito imperceptível. Penso que grande parte dos confinados vão acabar por não ir votar. Eu acho que isto é uma atrapalhada total. Quer dizer, as pessoas estão confinadas, ponto. Vêm-me com os direitos, vêm com tudo, mas quer dizer, eu estou confinado, não posso ir à padaria comprar pão, mas posso ir votar. É uma coisa que não faz sentido nenhum. E se estiverem com sintomas, não vão sair ao final da tarde? Ao final da tarde, ainda por cima com o frio. Mas ao contrário, cria na cabeça das pessoas que podem votar este estigma. Se eles vão e de repente ainda ficam ali contaminados, é uma situação que isto acho que não faz muito pé, não está muito bem. Mas muito bem, é esperar que as pessoas vão, e o apelo que nós devemos fazer é exatamente esse. Vamos aguardar por domingo, e agora vamos para as notas finais, que têm que ser necessariamente curtas. Paulo Seara. Não tenho. Eu gosto de ouvir o Hilário. As notas finais, como nota final, eu ainda vou às eleições, mas de outra maneira. Com a organização da eleição no domingo, é fundamental que as juntas e a Câmara, ainda faltam 2 dias ou 3 dias para isso, preparem bem esta votação. Eu lembro-me que nas eleições autárquicas, nós na Escola Marcos Castilho... Correu mal. Eu que conheço a Marcos Castilho, eu que sou de Águeda, eu que vivi anos e anos em frente a ela, eu perdi-me porque os sinais que me davam para ir para um lado e afinal a votação era para o outro.
fiz todas as votações em Águeda e conheço isto muito bem, é preciso que haja uma melhor organização sobre isto, os circuitos estejam bem definidos, que as pessoas percebam que não precisa lá estar ninguém a dizer às pessoas vai para a esquerda ou vai para a direita, que estejam as coisas bem identificadas, os circuitos bem identificados, que as pessoas entrem por um lado e saiam por outro e que não andem as pessoas para a frente e para trás e que haja espaço entre as salas, porque senão isto vai dar complicação. É o que eu peço. E isto é uma competência da Câmara e da Junta de Freguesia. Já não correu bem este processo, como tu disseste, Paulo, das pessoas que estão nas mesas de voto para irem à vacinação. Houve pessoas que estavam nas mesas de voto que receberam comunicação à meia-noite, às 11 da noite, para ir de manhã à vacinação, depois queriam fazer, agendar, nada disto correu bem. E, portanto, vamos ver se desta vez, e este é o apelo às juntas de freguesia, aos seus presidentes de junta, ao seu presidente da Câmara, que se envolvam neste processo para que isto corra bem, porque já vai haver muita gente a não ir votar. E o que acontece é, se as pessoas tiverem segurança absoluta que vão votar, que não estão pessoas ao pé delas, que há distância, que são cumpridas as normas, que entramos por um lado, saímos pelo outro, que as salas não estão em cima umas das outras, que não estão duas pessoas dentro, todo este tipo de situação, o passa-palavra faz que vão votar cada vez mais. E se nós queremos reduzir a abstenção, temos que fazer com que as pessoas vão votar. E mais, eu deixo até aqui um desafio, a própria Câmara, o facto de ir dando informações sobre a percentagem da abstenção. Porque é que no site do município, porque é que a Câmara não vai fazendo 2 em 2 horas a percentagem da abstenção que está a acontecer, ou de votantes, não é da abstenção, de votantes que está a acontecer em cada uma das freguesias, para as pessoas irem vendo. Isto também motiva uns, chama outros. O município e as freguesias têm que ser muito mais ativos a chamar as pessoas para votar. Não basta dizer a abstenção é muito grande, as pessoas dissociaram-se dos políticos. Não, os políticos têm que ir atrás das pessoas, têm que ir chamar as pessoas, têm que criar métodos para as pessoas se sentirem envolvidas neste tipo de situação. Muito rapidamente, Paulo. Portanto, este é o meu apelo, votar no domingo. Sim, obviamente, votar no domingo e, essencialmente, as condições físicas, e isso tem que ser alterado claramente em Águeda, porque foi o sítio que eu vi que estava muito mal organizado. Portanto, a questão das mesas que as pessoas vão e por aí fora estava tudo muito mal, as placas com as indicações estavam muito mal, portanto, e criar os circuitos. Eu queria acabar dizendo uma coisa. Eu fiquei extraordinariamente triste porque aqui no Largo, uma coisa pequena, mas que me incomoda. Aqui no Largo do Dr. António Breda foi cortada uma árvore antiquíssima, um Acer Erguirium, que é a única em Águeda, que estava boa. Não venham dizer que estava má, porque estava boa, e foi cortada de uma forma perfeitamente, na minha ótica, descabida. Depois tenho verificado que as podas que estão a ser feitas continuam a ser péssimas. Ali na rotunda do Instituto Superior Militar, que cortaram uma magnólia lindíssima, que ali estava uma árvore lindíssima, cortaram-na por cima, quer dizer, uma coisa triste. Depois dizer que não consigo entender como é que ainda há meia dúzia de dias houve obras aqui na rua Dionísio Pinheiro, e andaram outra vez em obras. Acabaram de ser feitas obras na rua Dionísio Pinheiro. Teve interrompido o trânsito. Mas porquê obras? Se elas já lá foram feitas. Então agora as obras a ser feitas na rua Engenheiro José Carlos Rodrigues já deviam estar acabadas há que tempos. Começaram, no meu tempo ainda eu era vereador, porque não compreendo esta gestão do que se vai fazendo aqui por a cidade e, portanto, queria deixar aqui o meu lamento, especialmente por o corte de árvores. Muito bem. Que têm sido feitos. Fala um especialista em árvores. É verdade. Final da Tribuna Soberana de 27 de janeiro, 103 anos após o combate das barreiras em Águeda. Regressamos na próxima semana com Gil Adais e Paulo Matos para o rescaldo das eleições do próximo domingo. 42.315 eleitores inscritos em Águeda, 616 já votaram no passado domingo, 62 mesas de voto, 17 candidaturas e provavelmente 2.000 pessoas de Águeda em confinamento. Boa noite, bom fim de semana.